Então, boa noite a todos e todas que aqui estão. Eu sou o Pedro, sou psicanalista, membro efetivo da Sigmund Freud e membro do SIG Intervenções. Para quem está chegando hoje, vou dar uma situada, então, o que é o SIG Intervenções. O SIG Intervenções é um espaço que existe dentro da Sigmund Freud há muito tempo. E o SIG Intervenções se ocupa da escuta e da intervenção da psicanálise em grupos e no coletivo. E é um grupo que tem como premissa assim, a possibilidade da psicanálise ser transmitida ou ela criar efeitos no coletivo ou no grupo, para fora do setting da dupla analítica que a gente é muito acostumado a escutar e ver por aí com a psicanálise. Né? O que aconteceu em 2018? Se agregou, então, as intervenções, o coletivo Testemunho em Ação, que foi o pessoal que trabalhava na clínica do testemunho com reparação e escuta a vítimas de violência de Estado, afetados da ditadura militar. Então, o SIG Intervenções se ocupa de estudo, de pesquisa, e nesse sentido a gente vem realizando cursos anualmente. A gente já fez um curso em 2019, que foi 2020, que foi um curso sobre estudos da religião, o efeito nas massas. Ano passado a gente trabalhou o tema da democracia, e como a psicanálise zela pela palavra e o SIG Intervenções zela pelo tempo e a cultura que estamos vivendo atualmente, é muito estarrecedor para nós o que a gente escuta quando os gestores falam absurdos assim. Por exemplo, por que surgiu esse curso? Todo mundo deve ter escutado uma frase que, enquanto enfrentávamos uma pandemia, o Freud dizia: determinada é sua morte, nada mais. Então, todos sabíamos que vão morrer, mas a gente descobriu que podia morrer muito antes com a pandemia. E isso estarreceu todo mundo. Foi um traumático que invadiu todo mundo. E a gente escuta de um gestor de Estado que teria que amparar nesse momento uma promessa de desamparo. É melhor perder a vida do que a liberdade. E isso é muito caro as palavras e a força que elas têm para os psicanalistas. Então, o nosso grupo se inquietou com isso, assim, liberdade, o que é perder a liberdade, o que é morte. No Brasil, o direito de liberdade vem sendo arguido, e muitas vezes na violação de outros direitos, inclusive em ações contra a democracia. Quando assume contornos violentos, qual o papel do direito? Qual o limite da liberdade do direito? Qual o limite e o direito tem instrumentos para enfrentar adequadamente o excesso? Em que princípios o direito se sustenta para a contenção legítima da liberdade? Nesse sentido, a gente convidou, então, o doutor Cristiano para conversar conosco hoje. Ele é juiz de direito aposentado e também é membro da Associação dos Juízes pela Democracia. A gente vai colocar no chat o link da associação para quem quiser conhecer mais. O que é a associação, como funciona. O doutor Cristiano, então, está contigo a palavra. Ele fez uma proposta para nós hoje que é: qual liberdade? Possibilidade e realidade das liberdades a partir da legalidade democrática. O doutor Cristiano vai falar por uns 30, 40 minutos, depois a gente abre para manifestações. Eu só queria lembrar para todo mundo deixar o microfone desligado e depois se inscrever no chat, quem quiser fazer alguma manifestação, algum questionamento, trazer algum argumento, tá bem? Bom encontro para todo mundo, então. Cristiano, está contigo. Tá joia, obrigado, Pedro. Bom, boa noite a todos e todas. É uma enorme satisfação para mim estar aqui, poder conversar com esse auditório tão qualificado, mas eu queria fazer 2 alertas. Primeiro, a responsabilidade pelo convite é toda do Pedro, apesar de ele saber das minhas limitações. Exatamente por isso a irresponsabilidade de ter assumido esse compromisso é toda minha. Tá? De qualquer maneira, dentro dessa perspectiva que o Pedro colocou aqui, eu gostaria de tratar, então, dessa questão das liberdades com vocês, a partir do ponto de vista do direito, não sem antes fazer também outro alerta. Quando a gente vai tratar dessas questões a partir do ponto de vista do direito, necessariamente a gente deve enveredar por outros saberes, porque o direito não dá conta disso sozinho. Né? Se é verdade que o direito à liberdade ou as liberdades públicas e privadas estão garantidos formalmente no nosso sistema jurídico e no sistema jurídico internacional, seja na Constituição, seja nos diversos documentos, tratados, declarações e convenções internacionais, não menos verdade é que a gente hoje, não só no Brasil, mas em vários países ao redor do mundo, vem enfrentando
um sério desafio a essa liberdade, sob o pretexto de garantir liberdade. E esse paradoxo que nos cabe tentar enfrentar. Também é bom, de antemão, a gente deixar claro que a questão de enfrentar um conceito tão aberto como esse da liberdade pressupõe que a gente tenha em mente que é sempre um conceito como outros, né, que enfrenta uma mutação ao longo do tempo. Porque o que se compreendia como liberdade em determinada época não é mais o que a gente compreende hoje. E eu apenas como exemplo disso, para deixar clara essa situação e não colocar essa culpa integralmente em nós, que somos contemporâneos de um outro olhar sobre a liberdade, voltar a 1819, quando Benjamin Constant, o da Revolução Francesa, não o nosso aqui do golpe da República, né, fez uma palestra na Academia Francesa e distinguiu duas ideias de liberdade, aquela dos antigos e a dos modernos, segundo ele. Porque, na perspectiva que ele apresentou, inclusive para tentar explicar o que, na ótica dele, foram os radicalismos da Revolução Francesa, ele dizia que os antigos tinham como liberdade, basicamente, participar de forma direta das atividades políticas. E, a partir disso, portanto, se despreocupando com outras questões mais ligadas à sua privacidade. Portanto, eles entendiam que eram livres ao participar das decisões políticas, mas se submetiam quase integralmente às decisões que eram tomadas. E, portanto, aquele início de Estado, que se pode se falar assim, era respeitado de forma absoluta por aqueles que se submetiam a essas decisões. Ao contrário, os modernos valorizavam antes a liberdade privada do que a liberdade pública. E, nessa medida, se despreocupavam com as coisas do Estado, né? Mas exigiam dele, ao atribuir essa ideia de representação dentro do poder do Estado, atribuir ao Estado a obrigação de se abster de fazer qualquer tipo de intervenção nessa esfera privada. Portanto, essas pessoas buscavam muito mais os prazeres da vida privada do que as obrigações da vida pública. E aqui a gente tem claramente uma distinção que é fundamental, né, para esse caminho de construção do conceito de liberdade, e que veio sendo, ao longo do tempo, também sendo submetido a outras mutações, né, porque todas essas ideias estão submetidas a um princípio de relatividade histórica, né, que vão sofrendo influências da base econômica, da superestrutura cultural, enfim, vai mudando a ideia do que seja liberdade. E, a partir disso, nós podemos começar a avançar nessa discussão do que vem a ser liberdade hoje. A gente poderia, grosso modo, falar que liberdade é aquela capacidade de fazer ou não fazer alguma coisa que é limitada apenas pela lei, né? Mas que se dirige à construção da vida individual e social de qualquer indivíduo. A questão é como compatibilizar as liberdades de todos os cidadãos sem que isso gere um conflito que é entrevisto quando todos exercem a mesma liberdade, se isso seria possível.
E o que a gente percebe hoje no Brasil é exatamente essa realidade. Há um grupo, e ele é um grupo bastante significativo no Brasil, pelo que a gente pode perceber, inclusive pelas pesquisas eleitorais, que colocam essa ideia de liberdade individual acima de qualquer outro tipo de valor ou princípio. Na minha perspectiva, dois caminhos existem para a gente tentar analisar isso à luz dessa que eu chamei de legalidade constitucional. Em primeiro lugar, é tentar recorrer ao campo político, até porque, quando a gente vê esse conflito, ele normalmente está centrado no que seria liberdade política, né? Mas há esse campo político que se reivindica a defesa da liberdade, né? Que é a chamada direita, e no Brasil, essa direita mais radicalizada. Acontece que essa ideia de liberdade sempre esteve acompanhada de uma correlata tensão com uma série de outros valores, notadamente com o valor da igualdade. E quando os liberais brasileiros, que, aliás, abrindo um parênteses, desde sempre, né, a gente vê isso já no começo do Império, sempre foram liberais sob o ponto de vista da economia e absolutamente conservadores, se não reacionários, sob o ponto de vista dos costumes. Isso é uma tradição que se mantém até hoje, lamentavelmente. Mas a escola liberal sempre se reivindicou como herdeira das revoluções burguesas do século XVIII e, portanto, sempre se colocou como caudatária do que ali se trabalhou na perspectiva da soberania popular e dos preceitos de igualdade necessários para permitir que a liberdade aflorasse. A gente tem N exemplos disso ao longo da história. Já o John Stuart Mill falava nessa liberdade quase irrestrita, mas que só podia sofrer algum tipo de limitação se causasse algum dano a terceiro. Ou seja, já tem aqui a ideia de que essa liberdade geral, mesmo que a contragosto ou apenas em situações excepcionais, podia, sim, ser limitada por uma força superior. Né? Nasce aqui também essa ideia de que, quando a liberdade encontra algum tipo de restrição, ela encontra isso em outros cidadãos, mas, sobretudo, no Estado. Então, essa ideia de que o indivíduo está sempre em conflito com o Estado no que diz com a sua liberdade. Mas, que eu acho importante ressaltar, já ali, no que é considerado como parte das origens do liberalismo, havia a ideia de que era possível, mesmo, como eu disse, não desejável e excepcionalmente, mas possível que a liberdade fosse, de alguma maneira, restringida. E isso, como eu disse, vem desde sempre sendo entendido, até que Dworkin, que é um autor americano desse século XX, comecinho do XXI, afirma que não existe propriamente um direito geral à liberdade, mas o direito ao exercício de determinadas liberdades, desde que o Estado, portanto, que sempre fica com a obrigação de provar que essa restrição é justificável, criasse essas limitações para garantir
o exercício de iguais liberdades por outros. Essa ideia evoluiu também para essa discussão das capacidades, de como nós podemos exercer liberdade sem ter capacidade, sem ter condições materiais de exercê-la propriamente. E, por incrível que pareça, isso retrocede a Marx, que apesar de ter pensado uma sociedade futura, que é por muitos acusada de ser uma sociedade totalitária, a ideia fundamental dele afirmava que a liberdade só poderia ser obtida e deveria ser obtida pela superação não apenas das opressões de terceiros, mas também da opressão da necessidade. E que, quando isso fosse obtido, o ser humano poderia se desenvolver livremente, e o mais radicalmente livre possível. Bom, nós temos uma série de autores, eu marcaria apenas aqui o Amartya Sen, também por ser um liberal, né? E eu quero trabalhar nessa perspectiva para mostrar que, mesmo dentro do liberalismo, existe uma corrente bastante consistente, dando conta de que essa ideia de que o ser humano deve ter capacidade para fazer tudo aquilo que ele queira ou não fazer, planejando, programando a sua vida individual e social, pode sim ser limitada pelos interesses de uma sociedade que quer garantir também o exercício de outros valores, não apenas o da liberdade, muito menos o da liberdade absoluta. Por quê? Porque a compreensão de que a liberdade é um atributo inato ao ser humano vem sofrendo cada vez mais contestações, e eu já trouxe aqui essa ideia que o Dworkin traz de que não existe um direito amplo à liberdade, mas apenas direito a exercitar determinadas liberdades, portanto, é uma construção social e histórica, não um dom ou uma qualidade inata a todos os seres humanos. Isso nos aponta, portanto, que essa ideia que vem sendo afirmada por determinados liberais de que a liberdade é fundamentalmente individual e exclui outras possibilidades, na verdade, é muito mais um pretexto para o exercício de uma vontade de poder ou até uma vontade de opressão sobre outros espaços sociais do que propriamente o exercício lícito e adequado das liberdades, que obviamente devem ser reconhecidas, até porque a liberdade é tida, e acho que ninguém discutiria isso, como um direito humano e fundamental, seja porque prevista no ordenamento internacional como um direito humano, seja porque prevista na nossa Constituição e toda a nossa legislação positiva como um direito de cada cidadão do mundo ou do Brasil. Se a gente compreende que a liberdade é um direito humano, nós precisamos também, para trabalhar essa ideia, lembrar que a Declaração de Viena de 1993 afirmou que todo direito humano é universal, vale para todo mundo, é indivisível, portanto, não pode ser fatiado, é interdependente, ou seja, tem uma ideia de dependência recíproca aqui, e é complementar. Cada um deles complementa o outro. Se a liberdade é um direito humano e, portanto,
universal, indivisível, interdependente e complementar, ela só pode ser exercida contextualizadamente no exercício de outras liberdades. Ela não está no vácuo. O professor Fabrício Pontin, esses dias, num debate sobre, vou só abrir um parênteses, sobre liberdade de expressão, dizia que pelo menos a gente podia chegar num consenso. Se alguém mergulhar numa piscina pública, ele não pode defecar lá dentro. Porque ser tirado dessa piscina não é um ato de censura, mas é uma proibição do razoável. Ninguém pode ficar jogando esgoto dentro da piscina pública, né? Claro que essa analogia ele fazia com esse esgoto que se tornaram as redes sociais, onde cada um diz o que bem entende e não aceita qualquer tipo de restrição, né? E eu não estou falando aqui em censura, ninguém está sendo proibido, mas restringido posteriormente, né? Então, essa ideia, algumas ideias centrais, nós precisamos estabelecer para garantir que todos possam exercer as suas liberdades. Liberdades essas que são reconhecidas na órbita internacional e nacional. Sem deixar de considerar algo que é absolutamente importante para que a gente possa falar em liberdade, que é também a capacidade que todo cidadão e cidadã deve ter de efetivamente exercer essa liberdade. Ou seja, de garantir um básico de igualdade material para que essas pessoas, e não apenas material, né? Porque nós estamos falando aqui em garantir um básico de cultura para poder discutir as questões que são públicas, um básico de educação para poder se movimentar num debate público. Mas, fundamentalmente, garantir, portanto, que a ideia de liberdade seja compreendida como a possibilidade de cada um fazer algo que coletivamente se estabeleceu como possível e, portanto, não vedado, desde que essa óbvia vedação também não incida, e aqui é sempre a complexidade do direito, né, em algo injustificável. Por exemplo, ninguém vai discutir que as pessoas podem enunciar suas convicções pessoais, sob o ponto de vista político, de forma absolutamente livre, desde que não incida em um ato que seja ofensivo à liberdade dos outros. Por exemplo, essa questão que se levantou há algum tempo atrás de um influencer, se é assim que se pode falar, né, que defendia que no Brasil devia ser liberado a inscrição de partido nazista. Ora, quando se fala em partido nazista, não se fala apenas numa ideologia política. Envolvido nisso está claramente a ideia de supremacia racial, a ideia não apenas da supremacia racial, mas do direito dos seres superiores eliminarem os seres inferiores. E por aí afora. Não há como se falar em nazismo sem, intrinsecamente, se falar na autorização, não apenas no desejo, mas na autorização à eliminação física de seres humanos considerados inferiores. Essa discussão ela é conhecida, mas surgiu nesse debate as posições que são bem antagônicas
entre o que seria a liberdade de expressão nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, e aqui também, porque a gente segue esse modelo europeu, né? Porque nos Estados Unidos eles dizem que tu tem direito a falar o que tu bem entenderes, desde que tu não leve isso a cabo, né? Afirmar a inferioridade seria lícito desde que tu não elimine o inferior. E na Europa, que viveu o inferno do nazifascismo, né, a própria evocação disso já é proibido exatamente na minha ótica, porque eles viveram essa realidade. Enquanto tu permite que se construa um discurso lícito, enquanto se normaliza um discurso de ódio, né, tu vai criando condições subjetivas para que ele venha a se tornar realidade. Então, a ideia de que possa haver limites ao exercício da liberdade me parece que é plenamente justificável. O que nós temos que tentar compreender é como fazer para constituir condições para fazer o enfrentamento político dessa ideia de que a liberdade deve ser absolutamente irrestrita. A gente tem na política, na filosofia, no direito, argumentos suficientes para demonstrar que a liberdade, como eu disse antes, não é um dom inato, né? Até porque a liberdade se dá basicamente na ação, e a ação é sempre política, e ela não é constituída previamente. Apenas essa luta política é que vai permitir que os homens e as mulheres construam espaços de liberdade dentro dos espaços geográficos onde vivem. E garantir que elas sejam respeitadas passa também pelo reconhecimento de que outros homens e mulheres têm igual direito a exercer essas liberdades. Não aceitar essa premissa significa aceitar que alguns cidadãos e cidadãs são melhores ou mais privilegiados do que outros, porque podem livremente exercer essa liberdade, mesmo que ela implique na substituição da liberdade dos outros. Aliás, é outro liberal, o Isaiah Berlin, que dizia que a liberdade suprema do lobo é a morte das ovelhas, né? Significa, portanto, que o exercício irrestrito de liberdades pode gerar um Estado totalitário, até porque o eu quero normalmente leva ao autoritarismo. E o que esses segmentos sociais têm buscado é exatamente vincular, e a Hannah Arendt faz uma crítica muito grande a noção cristã que se cristalizou na ideia de liberdade, que é a da autodeterminação, porque ela afirma que essa assimilação da ideia de liberdade e autodeterminação conduz a uma ideia negativa de soberania. E soberano, a gente lembra sempre, né, que dizia o Carl Schmitt, que soberano é aquele que quer e ordena, e que, portanto, pode. Soberano é quem decide sobre vida e sobre morte. O que essas tendências políticas, portanto, têm tentado constituir é um discurso que reproduz essa vontade de opressão e que afirma a possibilidade de exercerem essa liberdade individual soberana, que implica, por sua vez, na superação de liberdades
de outros cidadãos e cidadãs. Basta ver, né, e esse é um debate já que vem se desenvolvendo no Brasil há algum tempo, que a liberdade deles de ter uma família, aspas, normal, como eles dizem, né, implica para eles na necessária vedação da existência de qualquer outro tipo de família. Porque, apesar de alguns desmentidos, é isso que é sempre afirmado. Ou seja, o exercício do direito deles de terem relações heterossexuais com mulheres brancas e ter o seu filho e sua filha, constituir uma família de propaganda de margarina, como se diz sempre, né? Contrasta com a impossibilidade, segundo eles, porque isso ofenderia alguma crença religiosa desse segmento, de nós admitirmos a liberdade de orientação sexual, de nós não admitirmos, né? De não admitirmos o exercício da liberdade de constituição de outros tipos de família, né? E isso é uma realidade pujante hoje em dia no mundo inteiro, né? Os seres humanos estão buscando outras formas de relacionamento, não necessariamente relacionamentos monogâmicos e com pessoas de sexo diverso e de etnia igual à sua, né? Pelo contrário, nós temos exemplos mil de famílias que são constituídas em confronto com essa ideia, por variadas razões que não cabe aqui aprofundar. O exercício da liberdade de ter armas, né? E hoje nós temos aí, com os tais CACs, 1 milhão de armas soltas no país, e isso talvez explique um certo receio de conflitos nesse processo eleitoral que a gente está vivenciando. Ele contrasta, obviamente, com a liberdade de outras pessoas, também pela ausência financeira, né? Pela não condição de outros exercerem o mesmo direito, e que garantia de uma sociedade pacífica nós teríamos se o uso de armas fosse disseminado. Existe aqui uma vontade pública já, inclusive, objeto de legislação no Brasil, de restringir isso. Lamentavelmente, foi revogado, mas há algo que precisa ser debatido publicamente. Mas o fato é que exercitar a liberdade sob um ponto de vista meramente individual ou soberanamente individual põe em risco a liberdade dos outros que convivem nessa sociedade. Por quê? Porque, como eu disse, se o direito à liberdade é um direito humano, e ninguém vai duvidar disso, né? Ele tem que ser universal, ela tem que poder ser exercida por todo mundo sem que haja diminuição do meu espaço de usufruto dessa liberdade pela fruição de liberdade de outro. Há que haver aqui uma forma de equalizar isso, de ponderar o exercício dessas liberdades. São também indivisíveis, interdependentes e complementares, ou seja, a liberdade só pode ser compreendida no contexto da política, e mais do que isso, no contexto da democracia. E é aqui o que eu queria pontuar. Porque se o exercício dessa liberdade individual, dessa liberdade que quer sempre e não tergiversa sobre isso, pode nos levar claramente a um governo tirânico.
Porque sempre que alguém exercita irrestritamente o que afirma ser sua liberdade, tiranicamente ele a impõe a outros que não podem exercê-la. A ideia, portanto, que eu quero trazer para vocês é que essa liberdade precisa ser restringida, desde que justificavelmente, por óbvio, para permitir que outros a exerçam. É preciso, portanto, vincular a ideia de liberdade com o processo democrático. Até porque é nas democracias que se pode criar condições para que esse debate público seja realizado de uma forma a otimizar as liberdades, garantindo que elas sejam exercitadas na sua plenitude por todo mundo. Até porque a ideia de liberdade traz em si, intrinsecamente, a ideia de plenitude, né? Mas essa plenitude só pode porque há um aparente paradoxo aqui que não é verdadeiro. Porque o exercício pleno da liberdade tem que ser capaz de garantir para todos, não apenas para um, que a sociedade alcance essa plenitude de objetivos, que possa alcançar todo esse projeto existencial que cada um planeja para si. Mas ele tem que ser, evidentemente, compatibilizado, porque nós não vivemos no espaço, nós não somos um átomo solto no universo. A vida em sociedade exige debate democrático e, a partir disso, garantia para as liberdades, mas construção de condições para que elas sejam adequadamente exercidas. E isso implica necessariamente em restrições quando for necessário. Dou um exemplo. Ninguém aqui duvidaria de que a gente deve dirigir na mão correta de direção. E não se pode afirmar qualquer tipo de censura injustificável do Estado quando ele multa o cidadão que está tranquilamente trafegando na contramão de direção, podendo causar todos os danos que passem pela cabeça da gente numa situação dessas. Liberdade, portanto, não é a capacidade que eu tenha de fazer ou não fazer o que eu bem entenda, onde que eu bem entenda, sem nenhum tipo de restrição. Pelo contrário, o espaço democrático sempre vai poder criar limitações ao exercício dessa liberdade. Principalmente porque liberdade se exerce nesse contexto de contraditório, nesse contexto de presença de alguém, de um outro. E aqui eu acho legal trazer também, porque é uma afirmação que sempre me seduziu, a ideia que a Rosa de Luxemburgo falava que liberdade é sempre liberdade de quem pensa diferente. Portanto, de quem age diferente, de quem quer constituir uma família diferente da minha, de quem quer não fazer alguma coisa que eu acho que precisa ser feita. E a liberdade nunca pode ser confundida com privilégio. E quando se exerce a liberdade de uma maneira absolutamente despida de qualquer amarra lícita, nós estamos criando privilégios. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade de classe onde nem todos têm condições materiais de exercer determinados direitos.
e, portanto, exercer determinadas liberdades. Algumas liberdades são reconhecidas para todos e todas indistintamente. Eu estou falando aqui mais especificamente nas garantias que a gente tem, por exemplo, do processo judicial justo, de não poder ser preso arbitrariamente, que é uma liberdade. Tá? Essa ideia, portanto, de que liberdade é só a ausência de restrição à minha conduta, ela é insuficiente para explicar a ideia de liberdade, porque nós precisamos também compreender a necessidade de que se criem condições para que essas liberdades possam ser exercidas. Tá? Mas aí nós estamos falando em outras liberdades. A liberdade, por exemplo, de dar vazão a um projeto existencial. Eu vou precisar de condições para isso. Como eu disse, são condições materiais. A gente fala sempre, né, na liberdade de ir e vir, na liberdade de locomoção. Nesse país, nós temos muita gente que não tem liberdade alguma para fazer isso. Nada obstante, formalmente, essa liberdade seja reconhecida. A liberdade de ser tratado de forma igual é uma garantia que materialmente é desobedecida todos os dias. Porque nem todos são iguais materialmente e nem por conta dessa diferença não podem exercer determinados direitos. Mas a velha dialética mostra que, portanto, nós estamos legitimados a buscar isso. E buscar isso significa criar uma condição de equalização no exercício desses direitos, dessas liberdades, que vai implicar em criar uma condição de promover determinadas condições para que alguns exerçam e restringir determinadas liberdades. Em especial, quando a gente está falando nesse momento que a gente vive, onde, vou me repetir aqui, onde liberdades são afirmadas numa perspectiva exclusivamente individual e, portanto, potencialmente tirânica, né? Em detrimento do exercício de idênticas liberdades por outras pessoas. A liberdade de culto, né? E vocês me perdoem se eu estou pontuando tanto com exemplos, mas eu acho que mais do que ficar também só numa perspectiva teórica, né, empobrece um pouco a nossa conversa, porque eu acho que é preciso pontuar essas questões. A liberdade de culto, poucos nós hoje duvidaríamos que, sob o pretexto de ser exercida por determinadas confissões religiosas, vem implicando numa restrição bastante severa ao exercício dessa mesma liberdade de culto por outros segmentos religiosos. Os ataques que têm sido feitos ao longo dos últimos anos a centros de reunião de religiões de matriz africana, por exemplo, é algo brutal. A liberdade de determinados segmentos econômicos explorarem a terra no Brasil tem sido garantia de sofrimento e desaparecimento, não apenas de populações originárias, mas também da biodiversidade. E, portanto, mais uma vez fica evidenciado que o exercício das liberdades sem qualquer tipo de restrição lícita leva a essa ideia de tirania. E, por fim, esse constante desafio que é lançado à convivência democrática talvez seja uma das mais graves
restrições que deveriam ser impostas a essa pretensa liberdade. Porque quando se almeja criar uma condição de vida para todos nós, onde haja uma desconsideração flagrante da laicidade do Estado, onde apenas um tipo de discurso é admitido, onde as divergências são tratadas como crime, né? Claro que eu estou exagerando aqui, mas esse é um caminho que vem se desenhando. Isso leva claramente à potencialidade de se instalar uma sociedade autoritária. E eu diria mais, eu diria que sem falsos idealismos no Brasil, né, que, ao contrário de algumas afirmações, é uma sociedade violenta e autoritária desde sempre, né, mas o que se pretende é formalizar isso. Porque, na verdade, a gente hoje formalmente vive numa democracia, nada obstante a gente viva numa sociedade autoritária e numa sociedade violenta. Basta ver os que sofrem com essa ideia de superioridade de algumas ideias de liberdade. Enfim, o direito, nada obstante ele seja um sistema de valores, de princípios e de regras voltados a permitir o livre desenvolvimento social e humano, ele nem sempre caminha por essa senda. Mas ele tem condições formais de fazer o enfrentamento que seja necessário para garantir o exercício dessas liberdades pela maioria das pessoas, na perspectiva, volto a frisar, de que a liberdade não é algo inato, mas é algo construído socialmente, historicamente. Portanto, o Brasil pode escolher quais liberdades podem ou não ser exercidas, desde que, eu volto a frisar, não seja restringida a liberdade injustificadamente, como na perspectiva de se proibir, né, a manifestação livre de qualquer pessoa sobre qualquer assunto, desde que também não implique em restrição à liberdade de outros. Os exemplos do que eu estou falando têm sido quase cotidianos, né? Em especial quando a gente está falando no exercício da liberdade de expressão. O Supremo tem sido, segundo a minha perspectiva, bastante incisivo nisso, né? De que a liberdade de expressão não significa a possibilidade de enunciar ódio, não significa a possibilidade de se criar condições para um golpe de Estado, por exemplo, né? Agora, o direito não pode tudo sozinho. Se a liberdade tem seu espaço natural, eu diria assim, dentro de uma sociedade democrática, essa sociedade precisa se levantar contra aqueles que, sob o pretexto de exercer a sua liberdade, pretendem impor projetos excludentes em relação a todos os outros que pensam, vivem e amam de uma maneira diferente. Isso significa garantir a proteção desses segmentos sociais que estão hoje vulneráveis a esse discurso, através de movimento que se imponha socialmente. Porque eu volto a frisar, assim como a justiça alemã e a justiça italiana
facilitaram e criaram condições não apenas para a ascensão do fascismo e do nazismo, mas para a sua solidificação naquelas sociedades, a justiça brasileira, que não pode seguir esse caminho, e acho que vem tentando não fazer isso, precisa do apoio social para dar legitimidade às suas decisões. Porque outro grande debate paralelo a isso tudo que a gente vem falando é exatamente a tentativa de deslegitimação das restrições que são impostas legais e judicialmente a essas manifestações de exercício arbitrário de liberdades, eu diria. Se há algo que nós precisamos primeiro, um judiciário que dê conta desse desafio. Mas, em segundo lugar, nós precisamos de uma sociedade que se responsabilize por legitimar as decisões que estão sendo tomadas em benefício da grande maioria. Ao se vedar, por exemplo, as fake news, ao se vedar o discurso de ódio, ao se vedar o discurso antidemocrático. Então, é sempre importante lembrar que liberdade não rima com privilégio. E o que a gente está assistindo hoje é a tentativa de criar uma liberdade que seja igual ao privilégio na medida em que atende a interesses de apenas uma parte da nossa sociedade. E, lamentavelmente, uma parte da nossa sociedade que vem criando um discurso antidemocrático, um discurso... Criando, não, vou me corrigir, porque esse é um discurso que sempre esteve aí, mas está dando voz e amplitude e buscando legitimar um discurso autoritário, um discurso racista, misógino, um discurso homofóbico e que claramente vai em sentido contrário a tudo aquilo que legalmente nós tentamos construir no Brasil nos últimos 30 anos, que é exatamente a ideia de uma sociedade pluralista, uma sociedade capaz de acolher todos aqueles que tenham um projeto de vida que não ofenda o direito de qualquer outra pessoa. E o simples fato... Oi? Desculpa te interromper, é que tá bom te escutar, mas nós já passamos do tempo. A gente precisa abrir para o debate. Vamos abrir para o debate, então. Só para fechar aqui, eu lamento isso, porque esses dias eu participei de um debate em Passo Fundo e a gente ia jantar depois e saímos lá da faculdade às 10 e tanto, porque eu não conseguia parar de falar. Às vezes eu tenho esse defeito, eu não quero vir, eu acho que estou sendo obrigado, mas eu não consigo parar de falar. Eu espero, sinceramente, que eu tenha podido, de alguma maneira, contribuir com esse debate que vocês estão fazendo, que é extremamente necessário, mas, fundamentalmente, dizer isso. O exercício da liberdade de quem só quer, de quem exige, de quem... Ela é sempre um risco à democracia e à sociedade livre. Eu acho que nós precisamos lutar muito duramente contra isso que está aí, porque nós precisamos voltar a ter um país, ou construir um país que seja efetivamente acolhedor para todos e todas. Desculpem se eu me alonguei. Isso que eu estava cuidando. Tá ótimo. O Gabriel agora vai encerrar a gravação, daí a gente vai abrir para o debate. A gente encerra a gravação.